que eles crescessem como eles, né? Às vezes a gente fica um pouco enciumado, achando que aquelas pessoas que estão recebendo a palavra, sendo orientados, e a gente vê que está crescendo, a gente fica um pouquinho costume. Tem que estar alegres, alegres. E a importância, precisamos entender, a importância de nossos pastores e de nossos líderes na nossa vida espiritual e na vida espiritual da igreja. A gente vê aí em Tito, capítulo 1, de 5 a 9, Paulo dando instruções a Tito de como deveria ser essa liderança. A mesma coisa, Pedro exorta em 1 Pedro 5, de 1 a 4, a exortação de Pedro aos presbíteros. Como que essa liderança tem que ser e deve ser. Então, se você quiser anotar para você ver, é Tito 1, de 5 a 9, e 1 Pedro, eu vou até ler 1 Pedro 5, onde ele orienta como que deve ser essa liderança. Essa liderança. Rogo-vos, pois, irmãos, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Coisa maravilhosa a gente saber que quando nós somos fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra, quando eu e você fazemos a vontade de Deus, nós sabemos, nós temos essa firmeza de que quando o Senhor voltar, nós seremos chamados de servos bons e fiéis. Servos bons e fiéis. Mas o que aconteceu lá em Antioquia? Que foi um diferencial na vida da igreja. Atos 11, 26 vai nos falar exatamente isso. Os discípulos em Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristãos. E eu quero fortalecer aqui com você o que significa isso. Olha só que interessante nós atermos a importância desse termo. Quando Pedro foi questionado, né, ou melhor, perguntado, lá em Mateus 16, por Cristo, né, uns falam que o Senhor é esse profeta, é aquele outro profeta, um fala que o Senhor é Elias, e o Senhor pergunta para Pedro, mas Pedro, que diz vós que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
2 Coríntios 5:20. Paulo está dizendo que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Nós somos embaixadores. Ser embaixador é ser representante. É ser representante. Olha, nós representamos Cristo. Aonde nós estamos, onde o Senhor nos mandar, onde você chegar, onde você estiver, é muito forte, né? É muito pesado isso. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes dele. E 1 Coríntios 11:1, eu gosto muito desse versículo. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja. Nós sabemos que a igreja de Corinto, como as nossas igrejas hoje, foi uma igreja muito trabalhosa, né? Deu bastante trabalho para o apóstolo Paulo. E aí ele fala para essa igreja e para nós hoje: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, pela primeira vez, na igreja de Antioquia, nós fomos chamados de cristãos, pequenos cristos. Ser cristão é ser pequeno Cristo. Sermos embaixadores do Senhor, sermos representantes dele. Onde nós estivermos, precisamos testemunhar. Como eu sempre digo, que Charles Spurgeon sempre dizia, né, deixou escrito para nós: pregar em todo o tempo, se necessário, usarmos as palavras. Então, a nossa presença tem que fazer diferença. Precisa fazer diferença. As pessoas precisam entender que Cristo vive em nós. Não apenas pelas nossas palavras, mas principalmente pelo nosso comportamento, pelas nossas expressões, pela forma como nós nos dirigimos. As pessoas precisam saber, porque nós somos representantes do Senhor nosso Deus. Um pouquinho depois disso, levanta-se um profeta e revela algumas coisas do futuro que iria acontecer. Ele prediz, né, Ágabo profetiza uma grande fome. E logo que ele prediz isso, toda a igreja, ela se levanta e ela começa a se preparar para isso. E olha que interessante como Deus sempre cuida do seu povo e orienta sobre as coisas que estão acontecendo e irão acontecer. Da mesma forma como essa grande fome foi revelada, lembra lá de José? Do sonho de Faraó? Das 7 vacas gordas, aí vem as 7 magras, das espigas gordas, aí vem as definhadas, né? Gênesis 41.
do que iria acontecer. O próprio Jesus também, irmãos, em Mateus 24, ele prediz a destruição do templo. A visão de João em Apocalipse, os eventos futuros em Apocalipse, que está em Apocalipse, capítulo 1, né? De 1 a 3, onde fala a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, esse mesmo cuidado que o Senhor teve na igreja, no início da igreja, naquela época, Ele tem hoje conosco. Já tá tudo descrito, revelado, e de como eu e você precisamos agir. Não podemos ficar de boca fechada e de mãos cruzadas. Não podemos. Porque quando eles entenderam isso, eles se prepararam. A generosidade é uma marca distintiva da igreja, especialmente em tempos de necessidade. E interessante como nós temos aprendido e visto aqui através dos nossos estudos, confirmando aquilo, né, que nós estamos aqui para servir. Estamos aqui para servir. A igreja envia ajuda financeira para os irmãos. E como a generosidade precisa ser uma marca nossa, confira comigo 2 Coríntios. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, é bom a gente sempre estar, né? 2 Coríntios 8. 2 Coríntios 8, eu falei, de 1 a 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Amados, nós sempre podemos contribuir. Sempre, sempre. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para doar, como também ninguém é tão rico que não tenha algo para receber. Precisamos sempre estar aptos. Eu não anotei aqui, mas a palavra de Deus não nos ensina que melhor é dar do que receber? Melhor é dar. Então precisamos ser generosos, estar sempre dispostos a doar, mesmo que seja o nosso tempo, né? Que nós temos aprendido que é algo, talvez daqui mais um tempo vai ser aquilo que vai valer mais, é o tempo. Precisamos sempre entendermos isso e aprendermos a fazer isso, como Paulo nos ensina em 2 Coríntios 9, de 6 a 7, fazer isso com
alegria. Fazer isso com alegria. É importante nós estarmos alegres, né? 2 Coríntios 9, finalizando aí o versículo 7, fala porque Deus dá quem ama, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus conhece o coração, irmão. Deus conhece aquilo que nos move. Então, se estamos aqui para servir, sirvamos com alegria. E não apenas isso. Não apenas isso. Nós não devemos fazer as coisas para aparecer. Nós não devemos fazer as, né? Hoje em dia é muito normal hoje com o advento da internet, principalmente, as pessoas fazem as coisas e gostam de aparecer. Fulano doou isso, fulano fez aquilo. Não, irmãos, não há necessidade disso. Mas o que é importante para Deus, né, nessa nossa ação? Está lá em 1 João 3. Eu quero ler com você também, para ficar gravado na nossa mente, no nosso coração, a palavra do Senhor. Não é isso que somos instruídos? Olha só, irmãos, o que a palavra de Deus fala em 1 João 3, 16 a 18. Nisto, conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recurso desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se nós temos condições e não fazemos, nós não amamos. Filhinhos, olha que importante, irmão. Olha o que diz. Sei que você conhece, mas é para relembrar aqui conosco. Olha, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, de coração. De coração. Faça de coração. E não é fácil, muitas vezes, a gente fazer isso, irmãos, porque nós somos egoístas por natureza, né? Davi não declara no Salmo 51 que nós nascemos em iniquidade, iniquidade nos concedeu nossa mãe? Mas Cristo em nós nos leva a agir assim. E para nos ajudar nisso, ele ainda nos orienta que nós precisamos, irmãos, estar sempre em oração diante do Senhor. Quando sempre quando havia alguma coisa disso, como houve predisse essa fome, os irmãos, eles, assim como eu e você, eles se reuniam, oravam e pediam orientação do Senhor. Então, para que nós possamos agir de fato e de verdade, nós precisamos pedir orientação do Senhor. Através da oração e do jejum. E eu quero finalizar dando algumas passagens, né, onde nós temos aqui a confirmação de que precisamos de agir assim. Daniel orou, irmãos, pedindo orientação do Senhor. Daniel 9:3. O Senhor Jesus, que é a nossa maior referência, ele passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração, irmãos, antes de iniciar o seu ministério. Está aí registrado em Mateus 4.
E só fazendo isso, agindo assim, é que nós temos vitória sobre as hostes malignas, vitória espiritual. Que está falando aí para nós, em Mateus 17. Onde o Senhor Jesus está explicando através da fé, aonde os discípulos questionam a ele por que eles não conseguiram, né, libertar a criança do espírito que estava incomodando a vida dela, que estava aprisionando ela. O Senhor Jesus diz que não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Então, amados, mesmo que você tenha que eu e você tenhamos algum resquício, alguma dúvida, como Pedro tinha, lembra que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Eu sei que muitas das vezes, diante de algumas ações que as pessoas têm, nós desejamos a morte para ela. Fulano estrupou, fulano matou, fulano fez atrocidade. Mas o nosso dever, você não tem que conviver com essa pessoa, mas você tem que amar, orar, para que Deus envie alguém, se não você, para falar com essa pessoa. Porque pode ser um escolhido. Pode ser um escolhido. Eu estava escutando de vez em quando, a gente ouve alguns testemunhos, e alguns testemunhos, assim, eles nos fortalecem, né? E um pastor assembleiano contando que ele chegou numa determinada cidade e os líderes ali pediram para que ele exortasse um membro, que durante as pregações esse membro ficava fazendo bagunça, segundo eles, né? Atrapalhando ali o estudo. E, e ele falou que podia deixar com ele que ele resolveria. E antes de ir, ele conversou com a sua esposa, é uma auxiliadora fantástica, e ela deu um conselho para ele vindo do Espírito Santo. Falou: amor, antes de você fazer isso, visita ele, visita, vê o que está acontecendo, vê qual que é a história dele. E ele foi. E esse rapaz, ele era, eu não lembro agora o nome, mas ele tinha um apelido na quando ele participava do crime, o apelido dele era Repolho. E ele era muito temível. E, e hoje, né, ele se converteu, já tinha 3 anos que ele frequentava a igreja lá, e ninguém nunca tinha ido fazer uma visita para ele. E esse pastor foi, conheceu a história dele, e como ele mesmo declara depois, né, ali ele ficou crente, porque ele viu o que era, ele sentiu a presença verdadeira do Espírito Santo. Mas até então ninguém ia até lá, porque era um lugar terrível. Mas olha só que interessante, Deus enviou esse rapaz para a igreja, para que ele fizesse, sacudisse a igreja, desse vida, mostrasse para eles o que era, que não era, nós não temos que ficar só ali, congregando, gostoso, né, agradável, como a irmã Maiara uma vez deu uma explicação para a gente, falando da, do nosso, como é que fala,
onde a gente fica confortável, né? A gente fica na nossa zona de conforto. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Tá? Eu quero dizer para você que o capítulo 11 de Atos destaca a expansão do evangelho para além das fronteiras judaicas. A identificação dos discípulos como cristão e a generosidade da igreja em tempos de necessidade. Ela também enfatiza a importância da liderança na igreja, a revelação divina através de profecias e o poder da oração e do jejum. Essas mensagens ressoam na vida da igreja, encorajando os crentes a proclamarem o evangelho, nos encorajando a sermos generosos, nos encorajando a buscar orientação divina, nos encorajando a viver de maneira que honre o nome de Cristo. Finalizando, irmãos, eu quero mais uma vez te levar a lembrar lá de 1 Coríntios 11:1, onde Paulo fala à igreja: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Somos pequenos cristos. Ser cristão significa sermos pequenos cristos. Ser cristão significa sermos embaixadores da palavra. Onde eu e você estivermos, precisamos sermos proclamadores da palavra do Senhor, a vivermos de acordo com a palavra do Senhor, a estarmos testemunhando o que Cristo fez em nós e o que Ele é para nós. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Salvador, Ele é o mediador, Ele é o nosso advogado. As pessoas precisam entender que sem Cristo não há vida. E como elas entenderão isso? Através dos embaixadores de Cristo, que somos nós. Que o Senhor abençoe o estudo da sua palavra, que o teu Santo Espírito traga na nossa mente, no nosso coração, o que temos aprendido, e que aqueles que terão o privilégio de ouvirem no futuro esta mensagem possam entender a importância de entregar a nossa vida para o Senhor e vivermos de acordo com a sua palavra. Porque o Senhor quer que nós tenhamos vida e vida em abundância na presença dEle. Amém? Se algum irmão quiser falar alguma coisa, esse é o momento, fique à vontade, irmãos. Creide, depois você finaliza com uma oração para nós, por favor. Amém. Eu só queria dizer que naquela versão que o irmão leu, aqui fala assim, ó: filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Excelente essa tradução, né? Que bom. Obrigado, irmã, pela participação. É importante nós acompanharmos, irmãos, porque a gente vai entendendo melhor, né? Ou seja, como a minha fala, né? Não amemos apenas de palavras, né? Mas de fato e de verdade, ou seja, agindo. Agindo. Obrigado, irmã. Eu gosto bastante quando você vai trazer esses versículos, acho super legal, né? E aí eu corro aqui para tentar colocar o versículo que você fala. Às vezes dá tempo, às vezes não dá, às vezes o bebê reclama e eu não consigo pôr, mas eu vou subir a gravação para quem depois quiser ver com calma, né? Porque tem muita referência. E é legal para a gente ir realmente fazendo esse link dos livros, né? E só o comecinho da gravação, eu comecei a gravar, aí meu computador, sei lá por que desligou, eu acho que o comecinho eu perdi, mas ainda assim deu meia hora de gravação, então tem bastante coisa ainda. Aí eu subo lá, mais tarde eu compartilho lá para vocês no grupo. Obrigado, irmã. Creide, você ora para nós, por favor, minha querida? Amém. Pai,
Muito obrigada, Senhor, por este ensinamento. Muito obrigada, Deus. Ó, Pai, é tão bom ler a Tua palavra, entender como nós devemos nos comportar. Senhor, ensina-nos, ó Deus, ensina-nos a ser obedientes. Ó, Pai, ensina-nos a falar de Ti com o amor que o Senhor tem colocado nos nossos corações, para as vidas. Deus, quantas vezes nós estamos acomodados, Pai, acomodados. O Senhor vem nos dar a palavra de como falarmos, o que nós devemos expressar. E nós, Senhor, num egoísmo, então num medo, ó, Pai, tem de misericórdia, não falamos, tem de piedade de nós. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Pai. Nós somos teus embaixadores, teus representantes, Senhor, aqui nesta terra. E quantas ferramentas o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai, através da internet. Através, Senhor, ó Deus, de WhatsApp, de aplicativos. Deus, ó Pai, ensina-nos, Senhor, a nos humilhar diante da tua potente mão e nos dá a intrepidez para falar de ti, quer seja para o nosso vizinho, para o nosso amigo, para os nossos filhos. Senhor, ensina-nos o que nós devemos falar e com temor e tremor, Pai, nós devemos e precisamos falar para as vidas do teu amor. Sabemos que a tua vinda está próxima, Deus, e que não pereça nenhum, Pai, daqueles que o Senhor tem separado. Senhor, nós cremos na tua misericórdia, Pai, para que o Senhor alcance nossos entes queridos. E nós dizemos hoje, profetizamos hoje, que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós profetizamos sim na primeira pessoa, no presente, porque assim nós cremos, Deus, nós cremos que o Senhor fará grandes coisas. Pai, que essas palavras, esses versículos tão lindos, Pai, venha ficar gravado nos nossos corações no dia de hoje todo, e que nós venhamos colocar em prática a tua palavra, não somente ouvintes, Senhor, como foi dito aqui no início, mas praticantes, que nós venhamos praticar e ser teus imitadores aqui na terra de ti, Deus, em nome de Jesus. Coloca da tua coragem, nós temos em nós, Pai, o teu DNA, o DNA do leão da tribo de Judá, e que esse DNA venha a ser colocado em prática, Pai. Que nós realmente nos tornemos teus imitadores, Deus. E que nós venhamos colocar em prática. Novamente eu repito, Deus, em nome de Jesus. Fala conosco no decorrer deste dia, Deus. Que esses versículos venham ecoar em nós. E que nós venhamos praticar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Jesus, Amados, bom dia para vocês, viu? Que o Senhor conceda um dia de bênção na vida de cada uma, viu? Deus abençoe. amém, Jesus, bom dia. Gente, só um detalhe, amanhã é feriado aqui em São Paulo, mas vamos fazer, né? Mesmo assim, hoje eu não pude, aí eu troquei com o seu Antônio, então amanhã eu tô tranquila, eu posso fazer. Então, para quem quiser entrar, teremos mesmo com o feriado nosso encontro, tá bom? Amém, bom dia. Amém, um ótimo dia para todos.